Candidato, no se debate segurança pública aqui no Brasil, recentemente teve essa PEC apresentada pelo presidente Lula, pelo governo federal, que esbarrou na resistência dos estados que não aceitam essa centralidade do governo federal no debate sobre segurança pública, nas resoluções, enfim. Mas a sua proposta, bastante ousada para a segurança pública, acho que prevê essa centralidade do governo federal. Então, duas perguntas em uma. Apoia essa PEC, acha essa PEC importante de ser aprovada, a PEC da segurança pública, e como é que seria tratado isso nos estados? Que é provável que os estados resistam a qualquer proposta que tire autonomia, qualquer autonomia deles nesse tema da segurança pública. Eu proponho a centralidade na excepcionalidade. No sentido de que o combate àquilo que é excepcional, como a ocupação territorial, o governo federal precisará atuar. Para quem está assistindo entender. Quando eu falo, por exemplo, do PCC, eu estou falando da maior parte do faturamento deles saindo pelo Porto Santos, que é a exportação de droga. A droga vem lá do Mato Grosso do Sul, em grande parte, passa pela Rota Caipira, ou seja, ela vem da fronteira, passa pela Rota Caipira, ela é embalada ou preparada ali na Baixada Santista e embarcada em navios que vão para a Europa. Essa operação vai demandar eu atuar no Mato Grosso do Sul, São Paulo, no Porto, na Baixada, com polícia federal, com polícias estaduais, com o Ministério Público atuando. Vai precisar do governo federal fazer uma articulação. Isso é necessário. Então, na excepcionalidade, que é a destruição desse crime organizado que ocupa território e que fatura bilhões, precisaremos de uma centralidade. Agora, no combate diário ao crime, é interessante você respeitar o espaço institucional dos estados. Então, no que é excepcional, haverá a União atuando, e naquilo que é natural, é corriqueiro do dia a dia, vamos dar espaço para os estados. Você apoia a PEC? Nesse elemento que congrega, vamos dizer, o combate ao crime organizado e também o combate ao crime comum o tempo todo nas mãos do governo federal, não. Eu sou a favor dos estados manterem boa parte da sua autonomia, como existe hoje. Tá? E eu acho que haverá um momento, que não é agora, em que nós vamos poder discutir legislações penais específicas para os estados. E acho legal que haja uma competição dos estados sobre esse tipo de legislação. Ainda não é o momento, porque a gente está vivendo um momento excepcional, que é o crime organizado dominando praticamente todas as regiões do Brasil. Área social, qual área que o senhor escolheria como prioritária? Saúde, educação, a assistência social aos mais miseráveis? O senhor é um crítico da forma como o Bolsa Família é adotado, aplicado no Brasil. Não da política em si, mas de uma série de situações que o senhor coloca que podem ser nocivas para a economia do país. Qual dessas áreas estaria num primeiro momento como prioritária e com qual política diferente do que vem sendo adotado até agora? É uma grande pergunta, porque todas estão muito mal, né? Então, eu falo, educação a gente está passando por um drama terrível em termos de alfabetização no Brasil. Saúde, o problema do acesso é gigantesco. Mas tem uma área, e acho que essa seria a resposta mais inteligente a te dar, que não soa como político social, mas que é a habitação. E por que habitação? Porque, em geral, conjuntos urbanos, aquilo que a gente chama de favela, elas congregam de maneira transversal todos os grandes problemas no Brasil. Então, você tem mais gravidez na adolescência na favela, você tem menos saneamento básico e mais doenças parasitárias na favela, você tem mais tuberculose na favela, você tem mais presença do crime organizado, você tem mais violência contra a mulher na favela. Então, você combater urbanisticamente um arranjo que não funciona, oferecer não apenas a ideia de propriedade privada para aquela pessoa, o título de propriedade, mas refazer aquele espaço urbano como um bairro, trazer os empregos para lá para que a pessoa não precise se deslocar tanto, é a política social com maior impacto sobre todas as outras áreas sociais. Porque as aglomerações urbanas, como a gente conhece como a favela, elas acabam se tornando um vetor de problemas. Por quê? Porque o Estado não está presente. Muita gente fala, o Renan defende Estado mínimo. Não é, ali eu estou defendendo muito Estado. Porque o Estado está completamente ausente e a vida das pessoas é muito ruim. Então, a maior política social que nós temos é desfavelizar o Brasil. Tira o crime dessas regiões e leva o Estado e torna aquelas pessoas, que as pessoas que estão vivendo na favela, elas não são cidadãos de verdade. Elas, no fundo, elas têm apenas os deveres da cidadania, não tem nenhum direito. O Estado não garante nenhum direito, elas a começar pelo direito à propriedade da sua própria casa ou à liberdade de ir. Nós vamos transformá-los em cidadãos também por conferir a elas direitos. Pedro? O Missão é um partido que está em formação, está lutando para superar a cláusula de barreira e provavelmente não vai ser um dos maiores partidos do Congresso Nacional. No caso da sua vitória, vai ser possível governar sem o Centrão? Bolsonaro prometeu isso em 2018, se aliou ao Centrão. A gente sabe que isso parece uma utopia, já que eles conseguem sempre formar as maiores bancadas do Congresso Nacional. Se eu vencer a eleição, a Missão será um dos maiores partidos. Não digo maior e nem que eu vou conseguir governar só com o meu partido, infelizmente, porque em regimes presidencialistas, em geral, você não tem essa
confusão partidária que a gente tem no Brasil. Dito isso, também para falar para ele, para não mentir, mantendo a mesma lógica, vou precisar montar um governo de composição. Já estou avisando para o eleitor ali, não vai dar. Quem falar, não, eu vou fazer um governo sem contar com nenhum partido, vai mentir. O Bolsonaro tinha falado que ia fazer isso em 2018, não deu 2 meses, já estava compondo com o Centrão. E por quê? Porque o modelo democrático brasileiro, ele é muito falho em muitos termos. E o principal há uma captura do eleitorado, hoje via emenda, via compra de voto, utilizando as prefeituras e esse orçamento secreto gigantesco que faz com que as pessoas votem em políticos genéricos que oferecem serviços e favores para as pessoas. A isso nós damos o nome de Centrão. E esse é um problema gravíssimo. E nós vamos precisar governar, infelizmente, dentro de um regime desse. Como eu vou ser também bem claro, qual vai ser o meu regime de discussão junto com o Centrão? Todas as reformas que aumentem o espaço fiscal, ou seja, reformas que diminuam as despesas, eu vou aumentar proporcionalmente o espaço para emendas. E eu vou disciplinar o uso da emenda. Portanto, será do interesse do dito Centrão aumentar as reformas minhas que diminuam a despesa, porque isso vai aumentar a capacidade deles de investir. O que eu vou fazer, que é diferente do que acontece hoje, é disciplinar o uso das emendas. Graças a Deus, e veja, até de quem você não espera pode vir algo bom, o ministro Flávio Dino está fazendo um trabalho muito bom em fiscalizar as emendas. E eu serei muito aberto em dizer, este trabalho é um trabalho republicano e com base no trabalho que o ministro Flávio Dino está fazendo, a gente vai poder disciplinar o funcionamento das emendas, porque se hoje você abrir o que está acontecendo, vai todo mundo de todos esses partidos preso. Então, já que nós precisamos contar com o Congresso e já que há essa confusão envolvendo emendas, vamos criar um regime disciplinado que permita, novamente, que eu gere governabilidade, entenda quais são os times que o Centrão hoje só quer emenda. Em bom português, eles não estão nem ligando mais porque é discutido no Congresso, mas vamos transformar a emenda em algo bom. Hoje ela é algo ruim, vamos transformar algo positivo para o Brasil. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.